No momento em que ele foi até lá e rosnou, "Ei, você tem alguma coisa para falar?", o homem entrou em pânico na hora. Não, nada disso", ele gaguejou desesperado. Bjorn Jandel retrucou, "Nada disso? Então por que você estava me olhando como se quisesse me devorar vivo?" O cara começou a tremer violentamente e soltou, "Me desculpa." Misha Karusten entrou no meio para acalmar a situação, dizendo que Bjorn Jandel estava exagerando, já que o homem ainda não tinha feito nada. Mas Bjorn Jandel não deixou passar. "Então por que diabos você estava olhando para mim daquele jeito?" Ele praticamente latiu aquilo, mais frustrado do que nunca. Ele precisava saber se o homem tinha algum motivo escondido ou alguma intenção perigosa. Estreitando os olhos, Bjorn Jandel perguntou com uma voz fria, "Qual é o seu nome?" O homem respondeu gaguejando, e Bjorn Jandel piscou. "O quê? Ansed?" "Não, Hans", ele perguntou repetidas vezes, pressionando ainda mais o homem e até ameaçando ele. "É melhor responder logo, ou você vai se arrepender de ficar enrolando." O homem confirmou rapidamente. "É Ansed mesmo." Bjorn Jandel soltou um suspiro de alívio. "Ufa! Ótimo! Pelo menos não é Hans." Mas então o homem admitiu, nervoso, "Bom, na verdade, meu nome verdadeiro é Hans. Eu só mudei para Ansed porque tem gente demais com esse nome." Bjorn Jandel perdeu a paciência de vez. "Que diabos? Agora faz sentido porque a sua cara me irrita tanto." Então o advertiu com firmeza, "Tá bom. Mas nunca mais volta pro nome antigo. Fica com Ansed." "Entendeu?" O homem assentiu de forma humilde, sem ousar discutir. "Tudo bem." De repente, o chão tremeu sob os pés deles. Misha Karusten olhou para cima e soltou um suspiro. "Olha lá em cima!" O coração de Bjorn Jandel afundou. "Já estamos recebendo um sinal." Segurando a mão de Misha Karusten, ele gritou, "Corre!" Ele reconheceu na hora o significado dos tremores. "Uma fenda está se abrindo", pensou com seriedade. "Ótimo! Justo a minha sorte de esbarrar em alguém chamado Hans." Mesmo mudando o nome, a maldição continua viva. Ele se lembrou de que as fendas deveriam. Era para ficar aberta por 3 dias inteiros. E mesmo assim, o problema já começou logo no primeiro. Alguém estava usando exatamente o mesmo método que ele tinha usado uma vez para forçar a abertura de uma fenda. Essa percepção atingiu Bjorn Jandel em cheio. Mas quem podia ser? Outro player, ou algum lunático perigosamente esperto? Misha Karusten apontou de repente bem para frente, com a voz ficando tensa de alerta. "Tem alguma coisa lá em cima." Bjorn Jandel seguiu o olhar dela e assentiu devagar. "Tô vendo." "Não se preocupa", ele disse, já decidindo que, fosse o que fosse, resolveria aquilo assim que entrassem. Sem o menor aviso, Bjorn Jandel pegou Misha Karusten no colo, pegando ela totalmente de surpresa e fazendo ela corar tanto que o rosto inteiro parecia estar pegando fogo. Com uma confiança tranquila e sem o menor sinal de hesitação, ele disse para ela, "Se segura bem." E então avançou de uma vez e entrou direto no portal. Uma notificação do sistema ecoou de forma cortante pelo ar. O personagem entrou na primeira fenda. No momento em que chegaram ao novo andar, deram de cara com um grupo de aventureiros que nunca tinham visto antes. Um deles ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso. Um meio-demônio e uma Beastin no mesmo grupo. "Isso é raro", comentou ele, estudando os dois com curiosidade aberta. "Eu sou Carlson. Prazer em conhecer vocês." Outro homem, mais bruto e claramente desconfiado, falou em seguida. "Desde que vocês não sejam peso morto, são bem-vindos. Meu nome é Avmor Igfried." Então uma mulher falou com confiança firme. "Eu sou Gentia Naprin, e vou garantir que não vou ser um peso para ninguém." Bjorn Jandel se apresentou com um toque dramático. "Eu sou Bjorn Jandel, Son of Thor. Esta é Misha Karusten. Ela é do meu time." Misha Karusten ficou pega de surpresa e murmurou, "Hã?" Mas, por dentro, Bjorn Jandel só conseguiu resmungar para si mesmo.
Só entra na onda. Misha Karusten assentiu rápido. Certo. Então virou o rosto e soltou um assobio estranho, deixando Bjorn Jandel completamente sem palavras. Aquela devia ser a atuação menos convincente que ele já tinha visto na vida. Tentando mostrar seu valor de qualquer jeito, Bjorn Jandel declarou, eu sou um tanque bom pra caramba. E vocês? Gentia respondeu com orgulho, fui treinada como scout desde a infância. Também absorvi um cristal de um monstro do tipo Sharpshooter. Calço entrou logo depois. Eu luto principalmente com espada e escudo. Em batalha, normalmente fico na linha de frente. Bjorn Jandel avaliou os dois em silêncio. Eles pareciam bem fracos. O segundo andar provavelmente já era o limite absoluto deles. Ele soltou um suspiro discreto para si mesmo. Ótimo! Mais duas possíveis âncoras. Não tinha nada a ver com os tempos da Bland Fortress, quando ele tinha um anão e uma maga que realmente davam conta do recado. Bjorn Jandel conseguia sentir que alguma coisa estava errada. As fissuras estavam aparecendo com muito mais frequência agora, às vezes depois de 5 ou 6 tremores seguidos, ou no mínimo 4 quando as feras forçavam a saída. Isso era profundamente anormal. Ele sabia que antes nunca acontecia desse jeito. Talvez o próprio labirinto tivesse mudado nos últimos meses. Ele continuou remoendo essa possibilidade na cabeça. Em outras palavras, ainda nem tinham se passado 5 meses completos. Então não havia como um aventureiro de nível intermediário estar andando normalmente pelo primeiro andar. Ele formou uma hipótese. E se eles tivessem sido barrados pelo covil dos monstros, e as fissuras só tivessem começado a aparecer 3 dias depois da abertura do labirinto? Se fosse isso mesmo, então aquelas pessoas tinham que ser novatas. Não tinha como já terem experiência suficiente para chegar ao segundo andar. Mesmo assim, ainda havia algo naquele cara em especial que parecia estranho para ele. Bjorn Jandel foi até Avmorid Fried e perguntou, e você? O homem olhou de volta e respondeu, eu. Bjorn Jandel apontou direto para a arma presa nas costas do homem. Você já viu isso? O que acha que é? Bjorn Jandel imaginou que fosse algum tipo de crossbow, embora não conseguisse dizer se aquilo ainda funcionava direito ou não. Ele pressionou Avmorid Fried por mais detalhes, mas o homem devolveu na hora. Você não devia se apresentar primeiro? Bjorn Jandel respondeu, eu sou um aventureiro nível 6. Minha parceira aqui é nível 7. Nós já chegamos até o 4º andar da Vitis Forest. Avmorid Fried assentiu de leve. É mesmo? Eu sou só nível 5. Bjorn Jandel ficou perplexo. Por que pessoas de nível baixo assim continuavam se jogando em lugares que podiam matar elas? Mas Avmorid Fried rebateu sem perder tempo. Eu podia te perguntar a mesma coisa. Bjorn Jandel soltou um suspiro cansado. Esse cara claramente ia ser o inimigo natural dele. Eles nem tinham lutado ainda, mas ele já sabia que as personalidades dos dois batiam de frente. Sem recuar, Bjorn Jandel cruzou os braços e explicou, nós nos separamos do nosso grupo e acabamos presos neste andar. Por causa dos tremores, decidimos avançar cedo pro segundo andar. Enquanto os dois trocavam palavras, Gentil e Carlson só conseguiam assistir em silêncio, sem saber o que fazer. Avmorid Fried finalmente revelou um pouco mais. A mesma coisa aconteceu comigo. Na verdade eu não tô com esses dois. A gente se conheceu agora. Eu também me separei do meu grupo. Bjorn Jandel pensou na hora, esse cara não é nem um pouco confiável. Ele tinha esperança de encontrar um arqueiro realmente capaz. E agora que tinha visto esse velho com os próprios olhos, estava convencido de que Avmorid Fried era definitivamente alguém com experiência real de combate. A mente de Bjorn Jandel começou a calcular na hora. Se ele se juntasse a esse homem, as chances de sucesso deles aumentariam muito. Afinal, ninguém em sã consciência estaria farmando Magic Stones de 8º tier no segundo andar tão cedo assim. Quanto a Carlson e Gentia, eles ainda pareciam bem fracos para ele, embora talvez tivessem algum talento escondido por trás da reputação que tinham conseguido manter. No fim, decidiram formar um grupo temporário.
Bjorn Jandel perguntou. Então, quem vai entrar primeiro para abrir a fissura? Toda aquela troca tinha um clima tão suspeito que quase parecia algum tipo de acordo de máfia. Assumindo o papel de líder sem hesitar, ele deixou os termos bem claros. Qualquer loot ou Spirit Core que conseguissem seria dividido igualmente, mas ele e Misha Karusten ficariam com 2 partes cada um. O resto dividiria entre si o que sobrasse. Bjorn Jandel pensou que, de qualquer forma, haveria monstros mutantes de sobra depois da fissura. Ele tinha planejado originalmente deixar Misha Karusten absorver alguns Spirit Cores, mas por enquanto isso teria que esperar. Ele suspirou por dentro. Situações que dependiam de sorte eram sempre as piores para ele, principalmente com o azar terrível que tinha. Avmorig-Fried soltou uma ordem curta e firme. Vamos! Entrem em formação. Todos responderam com um ânimo renovado, se prepararam e começaram a avançar juntos. Bjorn Jandel percebeu como a ausência completa de noite naquele lugar tinha bagunçado totalmente o relógio biológico deles. A manhã parecia se arrastar sem fim, se estendendo por tempo demais sem dar trégua. E por causa disso o cansaço batia muito mais forte do que o normal. Ele lembrou a si mesmo em silêncio que, já que eles estavam ali, não tinham escolha além de se adaptar. Com a preparação certa, ainda dava para lidar com qualquer coisa. Ele avançou com cuidado, com os outros logo atrás dele. Ele acabou imaginando que, se não fosse pela fissura causada por alguém, eles teriam seguido a rota original. Pelo menos, ele acreditava que os itens que tinham levado ainda serviam. Meia hora depois, um monstro coberto de neve apareceu de repente diante deles. Na mesma hora, o sistema alertou. Yeti, nível 7. Um monstro guardião de alto nível, normalmente encontrado nas profundezas de cavernas geladas. Gentia empalideceu na hora. A gente realmente vai ter que lutar contra isso. Avmorig-Fried, calmo como sempre, respondeu. As rotas corretas que a gente precisa seguir geralmente têm monstros guardando as fissuras. Bjorn Jandel ficou impressionado, mesmo sem querer. Esse velho realmente se movia e pensava como um pro-gamer experiente. Isso só deixou Bjorn Jandel ainda mais desconfiado dele. Ele gritou para todos pararem na mesma hora. Carlson, tremendo um pouco, perguntou, tem alguma coisa errada? Bjorn Jandel respondeu com uma voz firme e inabalável. Tem. Tem alguma coisa errada. Avmorig-Fried pegou a arma e de repente avançou. Erguendo o arco e mirando com cuidado direto no centro do alvo. Os olhos dele brilharam com uma intenção assassina feroz e avassaladora, fazendo o ar gelar. A flecha disparou como um raio, carregada com uma força assustadora, cravando direto na criatura parecida com um boneco de neve. O monstro soltou um grito gutural e selvagem, se contorcendo de dor sob o impacto brutal. Mas Avmorig-Fried estalou a língua, claramente frustrado. A flecha tinha parado completamente. A criatura estava se debatendo para arrancá-la de volta, e o jeito como o tronco dela torcia fazia parecer menos um monstro sofrendo e mais alguém alongando as costas de um jeito esquisito. Bjorn Jandel ficou olhando em choque. Ela realmente ficou presa? Isso é algum tipo de skill de gancho e trava ou algo assim? Sem dizer muito mais, Avmorig-Fried recuou e deu a ordem com naturalidade. Vocês cuidam do resto. Tanto Bjorn Jandel quanto Misha Karusten ficaram cheios de interrogação. Por dentro, Bjorn Jandel pensou, esse cara é muito mais rígido do que parece. O Yeti rugiu em pura fúria, e o corredor inteiro tremeu violentamente com a força disso. Bjorn Jandel, porém, não vacilou nem por um instante e ficou totalmente pronto para enfrentá-lo de frente. Sem a menor hesitação, ele correu direto na direção da fera. Carlson arregalou os olhos, horrorizado ao ver Bjorn Jandel partir para combate corpo a corpo. Gentia parecia igualmente alarmada ao lado dele. A criatura parecida com um boneco de neve pisoteou o chão com força absurda, liberando uma explosão de poder das pernas. Mas a lâmina de Bjorn Jandel atravessou o corpo dela de forma limpa, e uma energia bruta explodiu tanto dele quanto do monstro, colidindo com tanta violência que ondas de choque se espalharam e racharam o chão congelado sob eles.
Foi um choque feroz e explosivo, alto e violento a ponto de fazer o corredor inteiro parecer que tinha entrado em erupção. Bjorn Jandel gritou de forma cortante para Misha Karusten, mandando ela se mover agora. Lá de cima, Misha Karusten mergulhou do corpo gigantesco da criatura, descendo como um golpe feito para encerrar a batalha em um único movimento. Pelo ponto cego da criatura, Misha Karusten despencou de cima, com as duas adagas cortando o ar como relâmpagos prateados. Com velocidade mortal e um timing perfeito. Ela cravou as duas lâminas direto nos olhos do Yeti com uma precisão impecável. O monstro soltou um rugido horrível de dor e começou a se debater feito louco, cego pela dor intensa. Uma notificação do sistema Soul. Você derrotou um Yeti de nível 7. X3. Misha Karusten aterrissou com um controle impecável, tocando o chão tão de leve que quase não fez barulho. Um leve sorriso surgiu nos lábios dela, com a expressão iluminada de orgulho pelo jeito limpo e bonito com que tinha finalizado o inimigo. Viu isso? Pensou ela, praticamente brilhando de satisfação. Bjorn Jandel ficou olhando em silêncio, claramente chocado, com uma expressão que deixava óbvio o quanto tinha ficado impressionado. Com um sorriso convencido e satisfeito, Misha Karusten manteve a pose por mais um segundo. Esse é o nível das minhas habilidades, caso você estivesse se perguntando. Bjorn Jandel só conseguia torcer para que ela nunca caísse nas mãos da máfia. Aqueles caras provavelmente desmaiariam na hora só de ver ela lutando desse jeito. Até a expressão de Avmor Fried mudou para uma surpresa genuína quando ele elogiou a coordenação perfeita dos dois. Logo depois que o grito final do monstro desapareceu, a notificação do sistema ecoou mais uma vez. Você derrotou o Snow Wolf X1. Depois de explicar rapidamente o que tinha acontecido, Bjorn Jandel guiou o grupo mais fundo na caverna de gelo. Eles foram abatendo inúmeros Ice Wolves pelo caminho. Bjorn Jandel não ficou muito surpreso ao ver aquilo, já que eram mobs fracos típicos que normalmente apareciam nos primeiros capítulos. Os lobos avançavam sem pensar. Mas como os outros membros do grupo não tinham experiência real de combate, a maior parte da luta acabou naturalmente caindo nas costas dele e de Misha Karusten. Mesmo assim, Avmorid Fried ainda conseguiu derrubar alguns com a crossbow dele. Só que isso não causou muita impressão em Bjorn Jandel. Pelo que ele observou, a arma era excelente para ataques diretos em alvo único, mas a capacidade de dano em área era péssima. Por mais frustrado que estivesse, ele aceitou a realidade. De qualquer forma, nenhum dos outros tinha capacidade para liderar. Quando chegaram a um pilar de pedra, Bjorn Jandel seguiu a rota gravada na memória dele. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, reto 7 vezes, e então esquerda de novo. Era um caminho marcado nele pela experiência passada, um trajeto que podia fazer alguém atravessar aquele andar em apenas 1 hora, se realmente soubesse. Ele raciocinou em voz alta, não é exatamente difícil de lembrar, então eu tenho duas teorias. Ou o player da máfia não é realmente um player, ou tá só fingindo que não sabe de nada. O grupo continuou em frente e entrou numa câmara escondida, enterrada no fundo do pilar. Na entrada, havia uma escadaria. Gentia comentou como aquelas escadas estavam colocadas num lugar estranho, mas Bjorn Jandel calmamente mandou todo mundo continuar descendo junto. Os passos deles ecoavam pelo corredor enquanto ele se perguntava por um instante se não estariam deixando passar algum item escondido dentro do pilar. Ele descartou a ideia quase no mesmo momento. Provavelmente era óbvio demais para deixar passar. Se acabasse sendo importante, ele sempre podia voltar depois e pegar pessoalmente. Coulson se surpreendeu ao descobrir que, mesmo estando ainda mais fundo no subterrâneo, o lugar era na verdade mais iluminado do que os andares de cima. Gentia ficou olhando maravilhada para aquele cenário brilhante e cintilante, e Misha Karusten compartilhou a mesma surpresa. Então Gentia perguntou sobre o enorme pilar que ficava no centro. No momento em que ela tocou nele, o pilar começou a brilhar, assustando ela tanto que ela travou no lugar, completamente pega de surpresa pela reação repentina. Avmorid Fried soltou uma risada casual. Por que esse choque todo? Isso pode ser uma chave. Gentia claramente não esperava nada daquilo.
Então Avmor Igfried teorizou com calma que alguns monstros talvez aparecessem e que um novo caminho pudesse se abrir. Nessa hora, Bjorn Jandel ficou ainda mais desconfiado dele. A análise não estava errada, mas seria muito pior do que só alguns monstros. Ia ser uma horda inteira. Então, sem aviso, o alerta do sistema apareceu diante deles. O Overlord selado despertou. Uivos cortaram a câmara congelada, agudos o bastante para rasgar o silêncio como gelo se partindo, enquanto Snow-Wolves começavam a surgir disparando. Bjorn Jandel continuou completamente calmo. Claro, eles teriam que limpar aquilo primeiro. Os lobos avançaram com os olhos selvagens e babas correndo das mandíbulas ao ver a presa fresca. Então outro alerta apareceu. Monstros antigos despertaram do sono por causa do despertar do Overlord. Genti entrou em pânico na hora. O que a gente faz agora? Até Avmor Igfried foi pego de surpresa. Ele também não tinha esperado por isso. Bjorn Jandel levantou a voz imediatamente e deu ordens. Recuem para a escadaria. É mais fácil defender lá. Num rápido olhar, ele estimou que só a primeira onda já tinha cerca de 20 Snow-Wolves. Eles vieram avançando contra o grupo em frenesi. Então Bjorn Jandel avisou todo mundo que inimigos mais fortes apareceriam na segunda onda, começando com monstros de nível 8. E, como esperado, ele e Misha Karusten já estavam no meio da luta. Cuidado, avisou Misha Karusten com urgência. No instante seguinte, Bjorn Jandel percebeu uma nova ameaça, um Ice Golem tinha aparecido. Com um instinto afiado, ele percebeu que a criatura estava se fortalecendo com buffos de alto nível e precisava ser derrubada imediatamente. Soltando um rosnado baixo e ameaçador, ele correu direto para cima do monstro. O impacto de Bjorn Jandel lançou o Ice Golem contra um bloco de gelo, que se despedaçou com tanta força que revelou uma escadaria escondida atrás dele. E então ele sentiu. O Ice Lord tinha chegado. Era Catumba, o Overlord congelado, um Yeti mutante capaz de usar várias formas de feitiçaria. A criatura soltou um rugido de arrepiar o sangue e avançou direto em Bjorn Jandel, com a boca aberta como se fosse engoli-lo inteiro. Ao mesmo tempo, um alerta do sistema soou. Catumba usa Suppression. Bjorn Jandel reconheceu essa skill na hora. Ele já tinha sido afetado por ela antes, durante a tentativa falsa de assassinato do Explorer. Genti e Coulson congelaram em pânico quando a skill prendeu os corpos deles no lugar, deixando os dois rígidos, indefesos e incapazes de se mover. Mas Bjorn Jandel já sabia exatamente como quebrar esse efeito. Bastava levar um único golpe. Misha Karusten mordeu a própria língua para se colocar em estado de sangramento e usar essa dor para anular o efeito de congelamento. Bjorn Jandel confiou na alta resistência mágica e na resistência a debuffs para aguentar aquilo. Então uma mensagem do sistema apareceu. Os atributos de defesa excederam o limite. O player adquiriu resistência à interrupção. Bjorn Jandel soltou um rugido feroz, com os olhos queimando de fúria selvagem. O player ativou Primal Burst. Anunciou o sistema. Misha Karusten correu atrás dele na mesma hora, gritando frustrada, eu falei pra você não lutar sozinho desse jeito. Outra notificação veio logo em seguida. Catumba usa Frost Wrath. Uma onda congelante de poder avançou em direção a Bjorn Jandel, mas ele bloqueou aquilo com desprezo estampado no rosto. É só isso que você tem, debochou ele friamente. Então, com um único golpe rápido, rasgou a carne da criatura, e o sangue jorrou violentamente do ferimento. Tomada pela raiva, a fera lançou o punho gigantesco contra ele com brutalidade. Bjorn Jandel desviou do golpe e respondeu na mesma hora com um soco devastador bem no rosto da criatura. O Yeti soltou um grito agudo e investiu contra ele mais uma vez, agora com uma força assustadora, acertando Bjorn Jandel em cheio e empurrando ele para trás. Então uma voz gelada ecoou friamente pela caverna, cortando o caos. Corram, a menos que queiram voltar para Maderaf. Bjorn Jandel virou a cabeça e viu uma flecha em chamas já preparada, pronta para ser disparada. Um alerta do sistema soou. Avmor Igfried usou Reinforcement.
Todas as skills agora receberão buffos com base no MP. Outro alerta veio logo em seguida. Avmorig-Fried usou um material perigoso. Os olhos dele queimavam com uma intensidade feroz e mortal. No instante seguinte, toda a área foi engolida pela energia carmesim explosiva ao redor da flecha, que disparou como um raio. Bjorn Jandel e Misha Karusten se separaram instantaneamente para lados opostos, abrindo caminho e deixando a flecha atingir o Ice King de frente. O monstro pareceu perceber que alguma coisa estava muito errada, mas antes que pudesse reagir a tempo, recebeu o impacto total em cheio. O alerta do sistema soou mais uma vez. Monstro mutante de alto nível derrotado. X1. O poder destrutivo da flecha era tão absurdo que aniquilou todos os Ice Wolves ao redor em uma única explosão. Ainda abalada com o que tinha acabado de ver, Misha Karusten ficou olhando sem acreditar e perguntou: que tipo de flecha foi essa? Só então Bjorn Jandel percebeu que tinha confundido o Avmorig-Fried com nada mais do que um tipo comum de dano explosivo. Mas a expressão calma e indecifrável do homem deixava claro que ele era algo muito mais perigoso do que isso. Ele tem uma carta na manga bem perigosa, pensou Bjorn Jandel, estreitando os olhos enquanto reavaliava Avmorig-Fried com muito mais cuidado do que antes. Mesmo sem estar totalmente convencido, ele teve que admitir que, graças a Avmorig-Fried, a nona onda terminou de um jeito muito mais tranquilo do que o esperado. Eles tiveram tempo suficiente para recuperar o fôlego, organizar os materiais, e para a surpresa de Bjorn Jandel, a divisão dos espólios foi muito mais rápida do que ele imaginava. Avmorig-Fried se recusou a ficar com qualquer parte, dizendo para dividirem tudo entre eles mesmos. Gentil e Carlson deram risadas sem jeito e responderam: tudo bem, então. Mas bem na hora em que iam pegar suas partes, Bjorn Jandel falou de repente e interrompeu os dois. Ele disse que não se importava se a essência tinha vindo de um lobo de gelo ou de um tigre dente de sabre. Só havia uma coisa naquela pilha que realmente tinha chamado sua atenção. Carlson piscou, claramente confuso. Essa aí? Essa é a essência do Yeti. Bjorn Jandel assentiu de leve, sem mudar de ideia. Tem algum problema com isso? Carlson balançou a cabeça na mesma hora e negou. Bjorn Jandel franziu a testa e respondeu: então para com isso. Ele estava irritado. Se eles já estavam arrependidos, então deviam ficar mais fortes em vez de ficar reclamando. Misha Karusten abriu um sorriso radiante e o parabenizou de forma calorosa por ter ficado ainda mais forte do que antes. Bjorn Jandel apenas lançou para ela um olhar vazio, impossível de decifrar. Então, sem aviso, estendeu algo na direção dela. Isso é seu. Misha Karusten ficou claramente surpresa e perguntou, só para ter certeza de que tinha ouvido direito. Bjorn Jandel respondeu: tem algum problema? Ela hesitou por um momento, depois admitiu com sinceridade: na verdade, eu queria muito isso. Ela olhou de lado para ele, ainda querendo confirmar se ele estava falando sério. Ele respondeu com um simples aceno. Aí, ficando tímida, ela acrescentou baixinho: então, quanto vai custar? Bjorn Jandel piscou, completamente pego de surpresa. O que? Ele perguntou. Ela explicou: quer dizer, uma essência dessas é incrivelmente rara. A pergunta bateu nele como um tijolo na cara, e por um segundo ele simplesmente travou. Misha Karusten inclinou a cabeça. Você me ouviu? Ele não conseguia acreditar que ela realmente achava que ele era o tipo de homem que cobraria por uma coisa dessas. Então começou a explicar tudo para ela, ponto por ponto. O Yeti era um monstro de nível 7, o que significava que a essência que ele dropava já vinha com atributos base excepcionalmente fortes desde o começo. Então ele passou a descrever as características em detalhe: durabilidade óssea aumentada, resistência ao gelo e atributos de magia de gelo fortalecidos. Era praticamente perfeita para alguém do elemento gelo. Ele estava genuinamente satisfeito. Aquilo com certeza seria útil. Ele continuou explicando que o atributo de dano adicional aumentava o dano elemental independentemente do atributo, ou seja, amplificaria qualquer poder elemental que o usuário já possuísse.
Enquanto isso, Misha Karusten continuava fazendo charme, quase parecendo digna de pena enquanto insistia por uma resposta clara. Bjorn Jandel pensou que ela tinha sorte de a essência ser verde. Afinal, talento não era definido só pela cor. Tanto habilidades passivas quanto ativas ainda podiam ser fortes, até viáveis no longo prazo, desde que os atributos base fossem altos o suficiente. Ele não conseguiu deixar de imaginar o quão incrível teria sido se os atributos fossem ainda melhores, se tivesse vindo de um Yeti de nível 5, por exemplo. Misha Karusten, porém, já estava ficando sem paciência. Então quanto custa? Ela perguntou de novo. Bjorn Jandel riu por dentro. Esse mundo realmente sabia como equilibrar os atributos direito. Aí a mão trêmula dela se estendeu e encostou nele, assustando-o o suficiente para fazê-lo voltar totalmente ao momento. Então ela perguntou mais uma vez sobre o preço. Ele soltou um suspiro irritado. Ainda presa nessa de dinheiro, é? Mesmo assim, ele a tranquilizou. Não se preocupa. Dar uma coisa dessas para um companheiro de equipe é o natural. Essa resposta fez Misha Karusten parar por um instante, e então ela perguntou baixinho, então, isso quer dizer que a nossa relação é... Bjorn Jandel respondeu apenas na própria mente. Estou fazendo isso para você sobreviver. Estou investindo no seu poder. No fim, ela aceitou a oferta em silêncio. Ele declarou com um orgulho descarado, só de ficar ao meu lado, isso já é recompensa suficiente. Misha Karusten, completamente sem graça, respondeu, se você continuar falando coisas estranhas assim, eu vou ficar com muita vergonha mesmo. Mesmo assim, ela sentiu e estendeu a mão para absorver a essência. Um alerta do sistema apareceu imediatamente em seguida. A essência do Yeti foi absorvida pela alma de Misha Karusten. Ela soltou um pequeno suspiro. Já faz mais de 2 anos desde a última vez que absorvi uma essência. Isso parece estranho. Bjorn Jandel a tranquilizou com calma. Você vai se acostumar. Então ele se virou para Coulson e Gentia. E vocês dois? Os dois hesitaram em vez de responder na hora. Por enquanto, a gente não vai pegar nada. Bjorn Jandel franziu a testa na mesma hora e os repreendeu. Vocês vão mesmo desperdiçar uma essência perfeitamente boa sendo tão fracos assim? Coulson se apressou em explicar, dizendo que Gentia tinha mencionado a essência dropada pelo Frostwolf. Para não soar suspeito, ele acrescentou com cuidado que a essência simplesmente não era compatível com ele. Bjorn Jandel imediatamente pressionou os dois por mais informações sobre o Frostwolf, perguntando o que exatamente eles sabiam, já que pouquíssimas pessoas sequer tinham ouvido falar de uma criatura assim. Coulson deu apenas uma resposta vaga, embora enfatizasse que era uma essência de alto nível. Depois deu uma desculpa, dizendo que talvez aparecesse outra mais adequada depois. Bjorn Jandel acabou deixando o assunto de lado, mesmo sem querer. O comportamento deles ainda parecia suspeito, e claramente havia algo errado ali, mas só pelas respostas deles ele ainda não conseguia entender totalmente o que estava acontecendo. Então ele pensou que monstros de certos andares tinham uma chance muito maior de dropar essências de qualidade. Depois, voltando-se para Misha Karusten, trouxe o assunto da essência à tona mais uma vez. Ela hesitou antes de admitir que apagar uma essência era absurdamente caro e que não queria repetir os erros do passado. Naquele momento, Bjorn Jandel percebeu o que isso significava. Ela era espadachim mestre que, um dia, tinha consumido uma essência de um monstro arqueiro. Ele estalou a língua, pensando que, se um daqueles dois pegasse a essência atual, talvez ele pudesse expor as verdadeiras identidades deles usando o nome da máfia. Mesmo assim, continuou cauteloso. Misha Karusten percebeu o olhar suspeito no rosto dele e pareceu confusa com isso. Só que, embora Bjorn Jandel continuasse desconfiando dos dois, nem as palavras nem as expressões deles revelavam qualquer falha óbvia. Ele ficou ali em silêncio, remoendo a possibilidade de os dois estarem trabalhando juntos pelas sombras. Gentia rapidamente tentou mudar o rumo da conversa e disse, pelo menos o assunto aqui foi resolvido. Então, de repente, uma placa de gelo rachou lá em cima. Misha Karusten gritou, alarmada. Olha lá em cima!
Uma garra afiada como navalha atravessou direto o teto congelado, anunciando a chegada do Frostwolf da forma mais violenta possível. Seu corpo enorme avançou por dentro da nevasca furiosa, com os olhos vermelhos brilhando de forma sinistra enquanto mostrava as presas e soltava um rosnado grave e ameaçador. Misha Karusten ficou em choque. Era muito maior do que ela esperava, e ainda parecia estar carregando uma arma. Avmorigfried parecia igualmente surpreso. Enquanto o resto do grupo se tensionava em pânico, Bjorn Jandel permaneceu completamente calmo. Claro, pensou ele. Esse é o chefão final. Ele observou em silêncio, com uma expressão indecifrável, já sabendo que a verdadeira batalha estava só começando. O sistema anunciou que o tirano Tumbus tinha sido enfurecido pelos intrusos. Então outra mensagem veio imediatamente em seguida. Tiran Tumbus ativou Ician e Lilation. A besta monstruosa destruiu o teto de gelo e caiu despencando como um meteoro. O grupo inteiro foi lançado no ar antes que qualquer um pudesse reagir, sendo pego diretamente pela trajetória daquele bote mortal. Misha Karusten gritou um aviso para Bjorn Jandel, dizendo que o chão sob eles estava instável. Tá desabando! E no exato momento em que o chão congelado cedeu sob os pés deles, o grupo inteiro despencou para baixo. Bjorn Jandel declarou. Parece que chegou a hora do capítulo 3. Então o sistema começou a bombardear todos com mensagem atrás de mensagem. Você está sendo puxado para uma zona geotérmica instável sob a caverna de gelo. Efeito de status. Hipotermia aplicada. Agilidade drasticamente reduzida. Dano de elemento gelo dobrado. Um objeto gigantesco caiu no lago escuro lá embaixo, espalhando ondulações pela paisagem sombria. Ensopada pela chuva. Bjorn Jandel emergiu da água ofegante, puxando o ar e gritando. Uma espada enorme se cravou no chão ao lado dele, levantando uma onda de choque violenta. Ele não esperava que o capítulo 3 começasse de forma tão brutal. Naquela época, ele só tinha visto essa parte por uma tela. Os personagens caíam na água no começo do capítulo 3, mas a realidade era infinitamente mais cruel. Ele tinha acabado de suportar o que pareciam 7.749 desastres seguidos, arrastado pela correnteza, jogado contra pedras e arremessado por uma cachoeira. Quando finalmente conseguiu se arrastar até a margem, o corpo inteiro doía tanto que ele resmungou que seu HP devia ter caído bastante. Seu corpo não estava melhor do que um boneco de treino surrado até quase a morte. Bem na hora em que começou a pensar se devia fazer uma pequena pausa, Misha Karusten veio correndo em lágrimas até ele, em pânico, perguntando se ele estava bem. No instante em que viu aquilo, ele soube que qualquer chance de descanso tinha acabado. Ele garantiu que estava bem e logo em seguida perguntou se ela estava ferida. Ela sentiu e disse que também estava bem. Perto dali, Gentia foi ver Calço enquanto Avmorigfried chamou todo mundo. Se vocês estão acordados, venham para perto desta fogueira. Misha Karusten olhou surpresa. Você realmente anda sempre com lenha? Ele respondeu, eu sempre venho preparado. Ao ouvir isso, Bjorn Jandel sentiu sua suspeita se confirmar. O homem claramente era um jogador solo, do tipo que carregava tudo de que precisava consigo. O fogo crepitava sob uma panela pendurada, enquanto roupas ali perto balançavam de leve enquanto secavam com calor. Gentia gaguejou, claramente ainda tentando processar tudo que eles tinham acabado de sobreviver. Por que ainda está tão frio aqui dentro? Gentia perguntou com os dentes batendo. Carlson tremeu violentamente e respondeu, mesmo com a fogueira acesa, eu ainda não consigo me aquecer nem um pouco. Avmorigfried hesitou por um instante antes de dizer, isso pode ser uma Gaterzone instável. Misha Karusten pareceu confusa e perguntou, o que é uma Gaterzone? É algo tipo a Vitis Forest? Então Avmorigfried percebeu na hora. Agora entendi por que está tão frio. Até meu corpo está começando a ficar lento. Misha Karusten deu seu próprio diagnóstico rapidamente. A gente perdeu quase todo o tato por causa do frio extremo. Bjorn Jandel acrescentou, a resistência a gelo dela deve estar por volta de 40, então ela não está sentindo tanto. Misha Karusten olhou para ele e perguntou, você não está com frio?
Bjorn Jandel admitiu que também estava tremendo, mas disse que não era nada tão sério. O jeito como ele falou isso irritou ela na mesma hora. Esse foi o jeito mais idiota possível de dizer isso. Ela repreendeu. Idiota. Maluco. Então ela o puxou para debaixo de um cobertor grosso junto com ela. Ficar colado ajuda a gente a esquentar mais rápido, murmurou, corando tanto que mal conseguia olhar nos olhos dele. Bjorn Jandel olhou de lado e viu Avmorig-Frieda assobiando casualmente, como se não tivesse nada de errado. Na mesma hora, ele decidiu que não podia deixar aquela situação sair mais do controle, mesmo que aquele homem parecido com um urso continuasse agindo como se nada o incomodasse. Depois que confirmaram que a área era segura o bastante, o grupo concordou em acampar ali durante a noite. Bjorn Jandel sugeriu que todo mundo dormisse um pouco, mas de propósito se recusou a se deitar perto dos outros. Ele ainda suspeitava fortemente que um deles pudesse ter ligação com a máfia. Alguém avisou Misha Karusten e Bjorn Jandel que o frio logo iria piorar ainda mais. Misha Karusten respondeu com calma que já tinha trazido lenha com ela. Ela se ofereceu para pegar o primeiro turno de vigia e disse para ele descansar sem se preocupar. Mas antes de se deitar, ele disse que havia uma coisa que queria perguntar para ela. Curiosa, ela olhou para ele e perguntou o que era. Ele perguntou se algum daqueles três já tinha agido de forma suspeita antes. A pergunta imediatamente trouxe uma lembrança à mente dela. Depois que ela terminou de contar, Bjorn Jandel sorriu de leve e disse, entendi. Então ele a elogiou, dizendo que ela tinha feito um ótimo trabalho. Logo depois disso, ele estreitou os olhos para os três que conversavam animadamente ali perto. Na cabeça dele, agora eles tinham virado os principais suspeitos. 6 horas depois, eles seguiram mais fundo pela caverna de gelo congelada. Bjorn Jandel sentiu um certo alívio ao ver que só havia um único caminho a seguir, mesmo que ele fosse tortuoso e curvado como uma serpente. Ele se lembrou de não sair da rota principal. Enquanto avançavam, monstros começaram de repente a saltar das paredes de gelo ao redor. Os olhos de Misha Karusten ficaram afiados, brilhando com uma sede de sangue intensa. Bjorn Jandel soltou um suspiro discreto de alívio. Esses monstros eram só de nível 8, mas mesmo assim ele se recusou a baixar a guarda. Aquele lugar já parecia mais cruel e perigoso do que o Bloodstone Castle, onde até cavaleiros de nível 7 tinham aparecido. Então, de uma vez, o sistema emitiu um aviso. Status anormal, hipotermia. Personagens sem resistência ao frio agora sofreriam pelo menos 30 de dano de HP com habilidades de elemento gelo, e esses ataques ainda causariam dano dobrado por cima disso. Coulson avisou Gentia para tomar mais cuidado, apontando que as ondas de choque dos ataques inimigos estavam acertando eles muito mais forte por causa do debuff de status. Foi aí que Gentia percebeu que aquele lugar tinha juvença instável. Bjorn Jandel reclamou por dentro do quanto era irritante aqueles dois continuarem discutindo no meio do combate. Naquele momento, ele realmente se arrependeu de não ter deixado os dois para trás antes. 4 horas depois, eles se depararam com uma horda de monstros congelados. Avmorig-Frieda observou eles e chutou que eram Ice Orcs, destacando a pele branca pálida, quase fantasmagórica. Coulson ergueu uma sobrancelha e disse, Ice Goblins. Avmorig-Frieda riu e o tranquilizou. Não precisa entrar em pânico. Eles são só monstros de nível 7. Gentia franziu a testa e perguntou, então, a gente vai lutar com eles? Avmorig-Frieda assentiu com um sorrisinho convencido. Eles estão aqui por um motivo. Então, sem aviso, o gelo ao redor deles começou a rachar. Os Ice Orcs despertaram, com os olhos ardendo em um brilho vermelho intenso. Os guinchos estridentes deles cortaram a caverna enquanto o gelo que os aprisionava se despedaçava. Um grupo de orcs avançou direto para a frente. Um homem soltou um suspiro cansado. Acho que eles não vão deixar a gente admirar a paisagem. Bjorn Jandel gritou, sem pânico. Formação! Na verdade, aquela ordem também servia de cobertura, feita para facilitar que Misha Karusten vigiasse os dois suspeitos. Coulson obedeceu imediatamente.
Um grupo de Ice Orcs armados com machados correu direto para Bjorn Jandel e Misha Karusten. Ele deu um aviso seco. Aí vêm eles! No meio do caos, os instintos de Bjorn Jandel dispararam de repente. Agora ele conseguia sentir com clareza, a presença do traidor estava em algum lugar por perto. Um Ice Orc avançou direto contra ele. Ele imaginou que o traidor provavelmente queria deixar essa etapa passar em silêncio, sem chamar atenção, mas não havia chance nenhuma de ele baixar a guarda. Avançando de frente, ele colidiu diretamente com a besta. O orc desceu a arma de cima para baixo, enquanto ele ergueu a massa de baixo para cima, e gelo e neve explodiram no instante em que os dois golpes se chocaram. Parecia o impacto entre dois titãs, com força suficiente para despedaçar o campo de batalha. Mesmo enquanto continuava lutando, os pensamentos de Bjorn Jandel permaneciam focados no traidor. Se aquele realmente fosse o momento em que pretendiam agir, então também era a chance perfeita para testar do que eram capazes. Quando o machado do orc veio varrendo para baixo, Bjorn Jandel decidiu continuar na defensiva, caso precisasse esconder sua verdadeira força. O golpe passou por pouco de Gentil e Coulson, que conseguiram desviar a tempo. Armoridfried percebeu que Misha Karusten estava só parada ali, sem entrar em pânico. Não vai ajudar seu namorado, ele provocou. Ela deu de ombros e respondeu, como é que eu ia saber que mais monstros iam aparecer? Então negou na mesma hora. E ele não é meu namorado. Armoridfried sorriu de canto. Ainda não, né? Foi nessa hora que Bjorn Jandel disse para Misha Karusten não entrar na luta. Vendo quanto Coulson e Gentil estavam apavorados, Armoridfried murmurou, esses dois são inúteis. Acho que vou ter que resolver isso eu mesmo. De repente, uma luz dourada explodiu do Ice Orc. Então o sistema anunciou, Armoridfried convocou Iron Berilon. Bjorn Jandel travou em choque. Ele é um summoner. Ilon ergueu sua pata gigante e esmagou o crânio do orc com uma força devastadora. Bjorn Jandel ficou ali, impressionado. Então é por isso que ele consegue viajar sozinho, mesmo parecendo só um arqueiro. Os olhos dele se voltaram para o ícone flutuando acima do corpo do orc abatido. Melhor limpar isso antes que o traidor faça algum movimento. Gentil provocou Bjorn Jandel, perguntando, você não vai correr até sua namoradinha? Mas ele cortou aquilo friamente, dizendo que ela tinha entendido errado. Enquanto isso, Misha Karusten recebeu a ordem de não agir por impulso. Bjorn Jandel mudou para o plano B. E aquele breve momento de distração deu ao Ice Orc exatamente a abertura de que ele precisava. Com um golpe esmagador, acertou Bjorn Jandel e o fez cambalear para trás. Misha Karusten gritou e correu direto até ele. Naquele mesmo instante, o orc desferiu um soco brutal bem no rosto de Bjorn Jandel. O sangue jorrou da boca dele enquanto sua visão ficou vermelha, e sua consciência começou a escurecer nas bordas. Ele caiu no chão. Bjorn Jandel estreitou os olhos, forçando-os a ficar minimamente abertos. Então ele desviou o olhar levemente para o lado. Bem levemente para o lado. Então vamos seguir com o plano. Estou contando com você, Misha Karusten. Coulson, ao ver que ele ainda se mexia, imediatamente ficou alarmado e preocupado. Você está bem, Coulson gritou, alarmado. O monstro, pego completamente de surpresa, soltou um grito assustado. E aquela pequena brecha era tudo de que Bjorn Jandel precisava. Ele avançou no estouro e acertou um soco na criatura com tanta brutalidade que o impacto quebrou seus dentes e lançou os pedaços pelo ar. Coulson ficou parado no lugar, incapaz de processar o que tinha acabado de ver. A besta, igualmente atordoada, soltou um grito agudo e furioso, tomado de raiva e confusão. Ao mesmo tempo, o rosto de Misha Karusten ficou pálido enquanto ela gritava, sai da frente, agora! Armoridfried percebeu que não tinham mais escolha e decidiu, sem hesitar mais, usar um material perigoso. Em resposta, o mago ICF contra-atacou na mesma hora, erguendo uma muralha sólida de gelo, espessa e brilhante como uma fortaleza congelada.
O choque entre os poderes opostos deles espalhou um tremor violento pelo campo de batalha, fazendo todo o chão congelado estremecer com a pressão. O mago de gelo cambaleou para trás, claramente sobrecarregado e incapaz de acompanhar a força que o pressionava. O queixo de Coulson caiu de puro choque, e o rosto dele perdeu toda a cor enquanto observava aquilo acontecer diante dos seus olhos. Enquanto isso, Bjorn Jandel manteve os olhos fechados enquanto avaliava a situação em silêncio. Então, se isso continuar assim, aquele cara pode acabar com todo mundo usando só algumas flechas. Droga! Meu plano de dificultar tudo de propósito só acabou se voltando contra mim. Então, sem aviso, uma voz estranha ecoou pelo ar. Já reunimos almas suficientes. Agora podemos seguir com o plano. Bjorn Jandel ficou completamente desnorteado com aquilo. Espera, o quê? Era Gentia, segurando uma espada brilhante enquanto avançava. Um sorriso travesso surgiu nos lábios dela quando liberou uma tempestade violenta de vento com sua magia. O primeiro golpe acertou em cheio, causando muito dano e aplicando imediatamente também um efeito de sangramento. Mas então, sem o menor aviso, a lâmina dela atravessou direto o estômago de Avmoridfried, enquanto ela mantinha um sorriso assustadoramente calmo no rosto. Gentia se inclinou e sussurrou, valeu pela ajuda. Agora estou um passo mais perto de juntar todos os 30 milhões de Soul Crystals. Avmoridfried quase não reagiu. O quê? Bjorn Jandel entendeu na mesma hora. Então finalmente aconteceu. Gentia, a traidora escondida entre as ovelhas, fez seu movimento. No instante em que percebeu isso, o corpo do monstro começou a brilhar. Rápido. Quando duas esferas de energia dispararam na direção de Gentia, ela foi pega totalmente de surpresa e soltou um pequeno grunhido. Ao se virar, encontrou Misha Karustem encarando ela diretamente. Você, que diabos acha que está fazendo comigo? Mas Misha Karustem não hesitou nem por um segundo. Agora, Bjorn Jandel. Erguendo-se como um deus da vingança no meio do caos, Bjorn Jandel desceu seu martelo na direção da cabeça de Gentia. Gentia reagiu no último instante e se jogou para o lado, desviando com os dentes cerrados. Não pode ser, ela sabia que eu ia trair eles. Ela percebeu que sua própria mão estava tremendo sem controle. Droga! Bjorn Jandel quase não tinha nada a dizer para ela. Ela foi imprudente. Se você está tentando esconder sua identidade, então devia tomar cuidado com o que fala. Você praticamente admitiu que absorveu a essência do F. Archer. Foi assim que eu descobri sua habilidade de invisibilidade. Já tinham acontecido deslizes demais pelo caminho. Por mais que tentasse esconder, Gentia tinha deixado pistas demais para trás. A mais incriminadora de todas foi o que ela disse antes: eu realmente tenho que pegar essa coisa e entrar aí? Ela começou a brilhar quando eu toquei nela. Depois de dizer isso, ela se virou de volta para Coulson e fingiu como se estivesse tudo completamente normal. Foi aí que as suspeitas de Bjorn Jandel se confirmaram de verdade. Gentia continuava apontando detalhes cruciais. Mas toda vez agia como se não houvesse nada de errado. O relato de Misha Karustem fechou a questão de vez. Quando ela caiu na água mais cedo, percebeu que o cheiro de Gentia mudou de repente. Ficou podre e desagradável, como o fedor sufocante de um covil de monstros, e ainda tinha aquela sujeira grudada teimosamente nos sapatos dela. Aquela sujeira vinha da caverna dos monstros. Para chegar até a entrada da caverna de gelo, alguém precisava passar primeiro por aquela caverna. A essa altura, já não havia mais espaço para dúvida. Gentia era da máfia. Misha Karustem queimava de raiva por causa daquela traição. Maldita! Gentia se atrapalhou nas palavras. Espera, calma aí, mas Misha Karustem já tinha desferido um golpe de espada com força total. A lâmina passou tão perto que quase raspou o corpo de Gentia. Mesmo assim, Gentia era incrivelmente ágil, se movendo com uma velocidade e precisão assustadoras. Infelizmente para ela, no exato instante em que saltou para trás para escapar, Bjorn Jandel já estava lá esperando. Ele acertou nela um golpe esmagador,
com uma força brutal que fazia os ossos tremerem. O sangue jorrou da boca dela. Mesmo assim, Gentil apoiou uma mão no chão e tentou se firmar e se recuperar. Os instintos de combate dela claramente eram bem treinados. Ela devia ter investido pesado em defesa. Bjorn Jandel pensou isso com um cansaço evidente. Gentil cuspiu uma maldição amarga. Seus desgraçados. Daqui pra frente só vai piorar pra você. Os pensamentos de Bjorn Jandel continuaram frios. Agora você foi exposta. Os olhos dele brilhavam com intensidade feroz. Mas mesmo assim, ele murmurou baixinho, isso não muda droga nenhuma. Qualquer um que queira me matar é só mais um desgraçado que eu vou esmagar. De repente, por trás, um monstro avançou direto em Misha Karusten. Ela gritou, Bjorn Jandel. Cuidado! Mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele não sentiu medo algum. Com aquela onda selvagem de poder correndo pelo corpo, ele tinha certeza de que ela não conseguiria causar nenhum dano real nele. Ainda assim, ele também estava pensando com frieza. O frio congelante mordia seu corpo, mas se ele matasse ela agora, o chefão final apareceria. Por enquanto, era melhor se segurar. Gentia, que vinha observando Bjorn Jandel em silêncio esse tempo todo, não conseguiu se conter e soltou. Como diabos a defesa desse desgraçado é tão alta? Usando a distração do grupo como chance, ela se virou e saiu correndo. Mas ninguém escapa da rede do céu. Onde ela achava que podia ir? Bjorn Jandel percebeu a direção para onde ela estava indo e falou casualmente, o caminho é por aqui. Por dentro, ele soltou um suspiro cansado. Como é que é possível ela não saber disso? Ela devia ser uma jogadora da classe assassina. Ele abaixou a cabeça e mergulhou em pensamentos, analisando a situação rapidamente. Quando os Ice Orcs despertaram, o teto tinha desabado e bloqueado a passagem atrás deles. Mesmo assim, um rato encurralado morde o gato. Preciso continuar atento. E bem na hora em que esse pensamento passou pela cabeça dele, um rosto monstruoso e bizarro apareceu de repente atrás dele, quase como se quisesse martelar sua presença na mente dele. Aquilo estava começando a irritá-lo de verdade. Droga, que diabos é essa coisa? Vendo a irritação dele, Misha Karusten entrou na frente na mesma hora. Bjorn Jandel, deixa esse comigo. Ele soltou um suspiro de rendição. Tá bom. Só acaba com isso. Espera, ela gaguejou, ficando corada de repente. Agora que pelo menos um peso tinha saído das costas dele. Bjorn Jandel se virou e encarou Gentia diretamente, finalmente focando toda a sua atenção só nela. Ele deu um único passo calculado à frente, encurtando a distância com uma intenção pesada e inabalável. No instante em que ela viu ele se aproximando, o pânico tomou conta do seu rosto. Espera, vamos conversar. Acho que houve um mal-entendido. Mas quanto mais desesperadamente ela falava, mais óbvio ficava que estava só ganhando tempo. Os pensamentos dele voltaram ao que tinha observado antes. Parece que ela usou uma skill do tipo contra-ataque. Se eu me lembro direito, o tempo de recarga é de 3 minutos. Isso quer dizer que não tem como ela quebrar meu escudo por pelo menos mais 2. Os dois se chocaram mais uma vez em um confronto violento. Bjorn Jandel deu um pequeno passo para trás, mas era óbvio que ela não tinha a menor intenção de recuar sem travar uma luta feroz. A arma dele era enorme, brutalmente pesada e feita para esmagar qualquer um que fosse idiota o bastante para ficar no caminho. Ela atravessou o braço dela como se fosse feito de vidro frágil, despedaçando tudo num instante. A espada brilhante que ela segurava voou da mão dela e girou para o lado. De pé diante dela, ele perguntou com uma voz calma e controlada, se isso é um mal-entendido, então explica. Ela começou a tremer na mesma hora. Você realmente confia em mim? A expressão dele não mudou nem um pouco. Me dá um motivo. Com uma cara miserável e desesperada, Zenaia implorou para ele. É que eu não sei se você realmente vai acreditar em mim ou não. Antes que ela pudesse terminar de falar. Antes que o resto da frase saísse da boca dela, Bjorn Jandel enterrou a espada direto na cabeça dela.
O sangue espirrou para todo lado. Ele não conseguia acreditar que ela realmente achou que ele cairia numa coisa tão barata assim. Eu pareço idiota para você. Depois que ela desapareceu, ele inspecionou com cuidado o equipamento que ela tinha deixado cair. Cada peça claramente era voltada para usuárias mulheres. Ele conferiu item por item com precisão. Talvez eu possa passar parte disso para Misha Karusten. Antes de lidar com qualquer outra coisa, ele ergueu a espada devagar mais uma vez. Primeiro, ele esmagou a caixa torácica dela. Segundo, saqueou até o último recurso sem deixar nada para trás. Mesmo com o rosto grotescamente inchado, parecendo uma sanguessuga estufada, ela ainda se recusava a desistir. Por favor, implorou ela. Eu faço qualquer coisa. Ele perguntou numa voz baixa e gelada, então por que você atacou a gente? Ela explicou com a voz trêmula. A Solting Guild conseguiu meus dados. Eu pensei que, se eliminasse vocês todos, ninguém conseguiria vazar isso. Ele não pareceu nem um pouco impressionado. Então você estava planejando matar qualquer um que entrasse aqui. Os olhos dele se estreitaram. Então por que você abriu o Rift Gate? A voz dela tremeu ainda mais. O Frozen Heart, eu ouvi dizer que só dropa aqui. Pelo menos isso fazia algum sentido. Então ela continuou, eu não estava mais planejando matar ninguém. Vocês são só nível 8. Então um olhar de suspeita apareceu no rosto dela. Como você soube que fui eu que abri o portão? Isso irritou ele na hora. O que você está tentando insinuar? Ela entrou em pânico e se apressou para explicar. Espera, não me diga, você também é um player. Ela não conseguia entender nada daquilo. Um player? Você é só uma lunática completamente surtada. Ele ergueu a espada de novo, e ela implorou na mesma hora, com o desespero rachando na voz. Eu só quero voltar para casa. De algum jeito, eu mal consegui sobreviver nesse inferno. Por favor, eu estou implorando. Ela tentou se erguer fracamente. Eu esqueci de pedir desculpa, né? Me desculpa mesmo. Eu achei que vocês eram só NPCs. Se eu soubesse que não eram, nunca teria falado aquelas coisas. Quer dizer, somos todos humanos, não somos. A gente não devia ficar se matando, certo? Mas o rosto de Bjorn Jandel continuou completamente sem emoção. Reunindo o resto da força que ainda tinha, ela cuspiu 4 palavras amargas. Seu maldito monstro do mal. E assim, sem a menor hesitação, ele matou ela. Uma notificação aguda do sistema soou no silêncio. Conquista desbloqueada. Primeiro jogador morto. Aquela foi a primeira vez que Bjorn Jandel matou outro player. Se tinha sido difícil ou fácil para ele aceitar isso, se as emoções dele tinham se transformado em excitação em vez de medo diante do cheiro nauseante de sangue e carne misturados no ar, nada disso importava mais. O que ele sentia já não tinha mais significado nenhum. Misha Karusten voltou correndo, chamando o nome dele baixinho enquanto se apressava na direção dele. Por que você ainda está aí parado? Eu achei que alguma coisa tinha acontecido com você. Do outro lado do campo de batalha, Calço ainda lutava com tudo o que tinha, mesmo que parecesse que poderia cair a qualquer momento. Bjorn Jandel se virou.